pessoal, estamos começando aqui a primeira edição do nosso Helpcast. E não poderia ser diferente do que entrevistar o grande doutor Aldo. E aí, doutor, tudo certo? Tudo bem, tudo certinho com você. Comigo também. Então já faz um tempo que a gente tem conversado, né? Podcast é mais informal, viu, gente? Você não fica esperando ter roteirozinho, que não tem nada, é bate-papo só, tá bom? E, inclusive, doutor, essa aqui é a câmera nossa, estamos nós dois aqui, e essa aqui é exclusividade sua. Oh, que chique, hein? Então, quando se dirigir a alguém, olha, você está falando diretamente com o seu público ali. Perfeitamente. Agradecemos também a Elo, que está aqui nos bastidores, dando uma força pra gente gravar. E estamos começando esse. Então, é a curiosidade que todo mundo tem. O pessoal me pergunta quando sabe, Edinho, que legal, você está fazendo trabalho com o pessoal da Helpmóvel e tal. Como que surgiu essa ideia? O pessoal fala, cara, um serviço de ambulância, porque na cabeça das pessoas, quem tem isso é SUS, é hospital, é... Como que surgiu esse negócio de... Eu vou falar bem no termo que as pessoas me falam mesmo. Esse serviço de ambulância, como que chegaram nessa ideia? Esse é um serviço que a gente até conhecia fora do Brasil. É bem famoso nos Estados Unidos, praticamente o país inteiro, todas as cidades têm esse tipo de coisa. Seja um serviço público, como o SAMU, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Que é bem mais antigo que daqui, ou dos hospitais, planos de saúde, cartões de saúde, etc., que sempre teve lá. Então o pessoal sempre teve UTI móvel, ou eles têm uma figura lá que nós não temos aqui, que é o chamado paramédico. É um enfermeiro, vamos dizer assim, super treinado, quase um médico, né? Ele se reporta a uma central para tomar certas atitudes, mas ele tem habilidade para entubar o paciente, fazer cardioversão, essas coisas todas. Bom, isso já existe lá. Uhum. E aí a América do Sul aqui começou praticamente na Argentina e outros países ali em volta, Uruguai. Já teve alguns por aqui, então? Já na década de 70, Sei. 60, 70, que começaram a fazer esse tipo de resgate nas residências, nos prédios, em escolas, com UTI móvel. Eu não sei se eu vou falar uma bobagem, até para a gente continuar nesse assunto, talvez porque lá fora o sistema de saúde ele não é estatal, como costuma ser na maioria dos países da América Latina. Tem a ver isso ou não? Para ter crescido mais esse serviço lá no exterior e depois ter vindo para cá? Sim. O estatal ele faz aquele basicão, né? Em cidades onde não tem plano de saúde importante assim e tal, o estatal tenta cumprir a função mínima, né? Principalmente para acidente de rua. Assim. Né? Que nem no Canadá, o bombeiro lá é super desenvolvido, a ambulância do bombeiro lá é mega equipada. Sim. Né? Os caras são treinados até para fazer parto em domicílio, essas coisas. E aqui teve um rudimento lá na década de 70, 80, alguns caras tentaram criar UTI móveis, inclusive colocando dentro aquele veículo que tinha aqui, que era... Não é Caravan, como que chamava aquele... Mas eu lembro isso aí. Aquele carrão grande que tinha antigamente. Fugiu o nome. Mas era uma gambiarra, eles pegavam um desse e tiravam os bancos e tentavam pôr uma Belina, é Belina? Não é Belina, é da GM. Se alguém lembrar do nome, coloca aí nos comentários. Qual que é o nome que a gente está querendo lembrar aqui? Não sai. Esqueci. Tem até... Eu achava interessante aquele veículo lá. Sim. Bom... Obviamente, porque aqui nunca teve um veículo UTI. O que é feito aqui? Aqui você pega um furgão e transforma ele em UTI. Então não tem uma montadora de automóveis aqui no Brasil que fabrique um carro que saia da montadora como UTI. É tudo adaptação. Sim. Né? E tem vários modelos, né? Com baús atrás ou o próprio furgão, tipo uma Sprinter, transformada, né? Então eu fiquei com essa dúvida. Vocês compram um carro bom e levam para uma empresa especializada. Compra ou Sprinter ou essa da Mercedes, né? Que tem... A Sprinter da Mercedes, mas você pode comprar da Renault, da Peugeot, que tem também baús. Existe uma especificação, então? Existe. Tá. E aí existem empresas especializadas em adaptar esse veículo para ambulância. Entendi. Então ele duplica a forração lá atrás, põe uma régua com oxigênio, aspirador de secreção, vácuo, né? Põe armários, revestimento, põe bancos,
a maca, uma cadeira giratória. Existe uma normatização para isso, então. Existe total, uma norma da ABNT, que você tem que seguir um padrão lá e tal. Queimoto também acredito que seja homologada, né? Tanto é isso. Depende do veículo, já tem a homologação, você tem que seguir aquela homologação. Entendi. Tem veículo que não tem, por exemplo, nós tivemos recentemente esse probleminha. Compramos uma Sprinter 415, a 415 não tinha ainda. Aí achamos um cara que já fez essa homologação para a nossa empresa que a gente usa para transformar aqui em Campinas, fazer isso para nós. Então, primeiro o veículo tem que ser transformado dentro de um gabarito. Certo. Aí ele vai para mudança de documento. Ele deixa de ser uma Sprinter de transporte de mercadoria, por exemplo, e passa a ser uma ambulância. Aí sai lá no documento como ambulância, né? Então ele tem a placa própria, tem a documentação própria, ele pode pôr um giroflex lá na frente, lá em cima, aquelas luzes vermelhas lá e tal, na lateral, pode pôr sirene, né? E regulamenta o veículo, ele tem toda uma regulamentação. Aí a empresa que vai operar esse veículo, ela também tem que ser regulamentada. Entendi. Então ela tem que ter uma regulamentação no CRM, Conselho Regional de Medicina. É o próprio CRM, então, que regula isso? Regula. É sério mesmo, né? É. E aí você fica totalmente registrado lá, ele sabe que você opera. Claro que boa parte, com o Brasil, não sabemos, infelizmente, boa parte dos que a gente chama de ambulanceiro não tem nada. Sim. Tem nada. O sujeito foi lá, comprou uma ambulância usada e começa a operar. E pronto. E pronto. Mas eu fiquei até com uma dúvida, só voltando um pouquinho, então depois a gente pode seguir daí, que a gente tá falando lá do começo, quando vocês tiverem ideia e vir os modelos na região. Toda essa parte de homologação, de quem fazia as ambulâncias, eu acho que foi um perrengue naquela época arrumar isso tudo certinho, ou já tinha uma indústria para isso? Já tinha. Inclusive, muitas indústrias desse segmento já faliram. Várias. Sim. Ou abriram e tal. A gente tá falando de 90 aí? Quando vocês começaram? Nós começamos em 97. Sim. Nossa, já vai estar Mas já nos anos 90 tinha várias, famosas inclusive, empresas Souza Ramos e outras, que desapareceram do mercado. Hoje tem algumas que ainda permanecem e algumas novas que surgiram, né? Bom, aí nós conhecemos uma empresa em Ribeirão Preto, que até era de um sujeito que é o proprietário da empresa, é uma pessoa que ele já faleceu, inclusive quem toca o negócio é o filho dele. Essa pessoa mexia com construção civil e parques temáticos, parte de lazer. Nossa, parece que é uma outra área, outra. Aí ele foi viajar para o Uruguai, para a Argentina, Estados Unidos, e viu esse sistema lá de socorro médico para pessoas que adquiriam o direito de chamar, se tornavam associados desses serviços. E começou a fazer isso em Ribeirão Preto, tá? E no começo ele foi até... foi difícil para ele, mas ele acabou sendo exitoso depois. Sim. Alguns anos depois que ele começou, nós viemos a conhecer isso aí funcionando lá em Ribeirão e fomos até lá. E ele foi muito simpático com a gente e nos deu todo o trâmite. Estava tudo em planejamento para vocês, por enquanto. Vocês estavam conhecendo o mercado. Isso. Então ele explicou como que eram as ambulâncias, como que elas atuavam, como é que era o sistema de tornar indivíduo associado, que tipo de planos que tinha, planos pessoa física, plano pessoa jurídica, enfim. Ele deu o caminho das pedras para nós. Sim. E a gente é muito grato a ele por isso. E então nós começamos aqui no dia 10 de junho de 1997 com 2 unidades. Com ele? Não, era nosso. Não, estou dizendo, mas vocês montaram com qual empresa? Só para a gente Não, com a Help Móvel mesmo. Já a Help Móvel mesmo? Não, na verdade chamava Help Med. Help Med. Help Med. Né? E a gente... não, o logo nem tinha marca, nada. Era só o nome, Help Med, né? E começaram. E começamos. A gente começou naquele prédio ali atrás do Cine Vitória. Né? Aquela casa. Puxa vida, eu lembro disso. Eu tinha esquecido essa lembrança, agora eu lembrei.
Nós ficamos lá uns 5 meses, 3 a 5 meses nós ficamos lá. E as 2 unidades ficaram lá. E no começo, certamente, a gente não tinha usuário nenhum, mas as pessoas viram que tinha ambulância lá e tal, gravavam o número e chamavam assim, em caráter particular, esporádico. E era assim que vocês operavam naquela época. Nós já tínhamos a chance do indivíduo se tornar associado. Tá. Mas não conseguia executar a venda. Tinha uma empresa que fazia a nossa venda, tudo, a venda do nosso plano, mas no começo foi muito difícil. Sim. Na verdade, os primeiros 3 anos foi muito complicado a nossa colocação no mercado. Que é uma novidade, né? Uma coisa que Exatamente. você tem que criar o mercado para isso, né? E nós tínhamos as 2 unidades, porque nós sabíamos que, embora não tivesse movimento para ter 2, é aquela história, né? Quem tem 2 tem uma, e quem tem uma não tem nenhuma, porque bateu, pronto, acabou, né? Sim. E de fato isso aconteceu um dia. A ambulância saiu no atendimento e bateu, então nós ficamos com uma só. Aí, com o tempo, a gente acabou comprando mais uma ambulância, que era da Unimed aqui, em Limeira, ficamos com 3. E nessa ocasião, que era 99 mais ou menos, começamos a fazer remoções, transportes. O que é isso, doutor? O que seria a remoção, o transporte? Transporte é o seguinte, o indivíduo ele está internado em algum lugar, certo, ou ele já tem um diagnóstico, etc., e ele vai para um outro lugar para fazer um exame, para ser internado, para ser submetido a um procedimento, uma cirurgia. Sim. Então, por exemplo, tem uma pessoa aqui em Limeira que precisa fazer uma cirurgia altamente complexa que só tem em São Paulo. Só que ele está grave. Aí precisa ir de UTI móvel. Então, nós precisamos levá-lo até lá. Sim. Com aquelas bombas de infusão, remédio lá e tal, monitorado, médico a bordo, para ele poder... Também tem toda uma regra, toda uma maneira. Então, nós temos, basicamente... E a remoção? A remoção é quando, na verdade, a gente atende alguém em casa, ou na escola, ou na rua, ou no campo de futebol, seja lá onde for, e decorrente do atendimento, por causa do que ele está acontecendo com ele ali, aquela hora, sim, ele tem que ser removido para o hospital, para uma unidade hospitalar. Entendi. Porque ele teve um infarto, um derrame, sei lá, ele teve um negócio complicado, uma fratura, Entendi. Que não dá para resolver no local. Então, só para retomar lá no começo, sim, quando a gente criou a Help, a ideia, desde o princípio, foi tentar socorrer no local, não precisar levar para o hospital. Sim. Por isso esse conceito do TI imóvel, vocês terem tudo para tentar resolver ali. Exatamente. Só que no começo, o nosso protocolo não previa uma figura que hoje nós temos, que é o chamado... Hoje não, desde 2006, nós temos o chamado médico regulador, que é um... Quando é urgência e emergência, a própria telefonia, a pessoa que recebe o chamado, já libera. Não precisa ninguém mais falar. Mas quando não é urgência e emergência, o paciente, ou quem está chamando, tem que falar com o médico. E pode ser que esse médico daí, mesmo não sendo urgência e emergência, ele decida liberar. Sim. Então, com esse filtro do médico, obviamente que a gente parou de ir em certos quadros que a gente, como não tinha antes, ia em tudo, né? E muitas vezes não era nada, né? Eu fui atender uma vez um senhor, parece piada, que a filha ligou e falou: meu pai não para de chorar. Isso acho que foi 2004, 2003. Comecinho lá. Como não para de chorar? Ele não para de chorar. Já perguntei para ele e tal, ele não fala o que é. Eu acho que ele, não sei se ele tá com dor, o que ele tem, ele não para de chorar. Mas ele é um normal? Não, ele é normal. Vamos lá ver. Aí fomos lá. Ele estava triste. E não tinha nada. Não era uma doença, não era uma doença, não era nada. A doença dele era melancolia. Puxa vida. E aí conversamos com ele e tal, né? Mas tiveram que atender, tiveram que até lá, porque não tinha esse processo dessa regulação. Se tivesse uma emergência, a ambulância estaria lá, né? Com certeza teríamos que sair de lá e ir para a emergência, né? Sim.
Só para ficar bem claro, esse médico regulador que faz essa pré-triagem, quando não é urgência e emergência, ele está descrito na Lei 2048, que é a lei que criou o SAMU. Ah, tá. Essa lei foi criada em 2001, 2002, pelo então ministro José Serra. Foi o último ato do governo Fernando Henrique Cardoso, e o ministro da Saúde era o José Serra. Uhum. E ele assinou a criação do SAMU. É uma lei enorme, extensa, e lá explicita como é uma UTI móvel, Ah, tá. como é uma ambulância simples, como é até um barco UTI, como é um avião UTI, lá está tudo na lei. Normalizado. E está também descrito as funções, quem atende o telefone, como que tem que ser a personalidade da pessoa, o perfil profissional, o médico, que perfil que ele tem que ter. Isso é muito mais complexo. É uma lei enorme. E tem todo o protocolo do que tem que ter dentro das unidades. Enfim, o CRM não tem uma lei tão completa assim. Sim. Então, o que a gente faz? A gente segue a lei que determinou a criação do SAMU. A gente funciona igual a ele. Sim. Só que o nosso protocolo difere deles um tiquinho lá, num detalhezinho só. Mas do resto, a legislação é a mesma. Ela é toda seguida. Toda seguida. E é interessante, porque quando eu comecei a trabalhar com vocês aqui, a gente fazendo esse material, eu não sabia... primeiro que eu usei o termo algumas vezes ambulância, eles falaram, não, é UTI móvel. E aí eu fui o que me pegou quando me falaram a questão da UTI móvel é que ele tem os mesmos equipamentos de uma UTI de hospital. Sim. E daí o médico ainda que me contou isso falou assim, e de um bom hospital. Não é de qualquer coisa. Exatamente. Então eu achei fantástico. Inclusive tem a neonatal, né? Que ele é preparado para bebês. Exatamente. A neonatal ela já tem que ter mais coisa além da UTI normal. Então nós temos UTI de adulto, UTI infantil e neonatal, e temos o suporte intermediário que chama. Ou seja, quando não tem um médico dentro da unidade, tem só enfermeiro e motorista, a gente não pode chamar de UTI. Porque para ser uma UTI tem que ter um médico lá dentro. Sim. E tem certas coisas que são privativas do médico. Tá. Só ele pode fazer. Então o que nós fizemos? Por mais qualificada que for enfermeiro, não poderia. Isso. Então o que nós fizemos? Super qualificamos os enfermeiros. Tá. Demos uma série de treinamentos para ele que o enfermeiro padrão aí do normal não tem. Nós treinamos eles outras coisas. Então, por exemplo, usar o desfibrilador automático. Isso já vai embarcado, todas as ambulâncias têm isso aí. Tem. Fazer, passar cânula faríngea para garantir uma via aérea nos casos que o médico não está presente para fazer intubação orotraqueal. Então, uma série de coisas que os enfermeiros acabaram sendo treinados e eles podem executar esse procedimento. Certo. Enquanto o médico não chega. É claro que quando a gente sabe que é uma parada cardíaca, um caso muito grave, nós vamos mandar para lá uma UTI móvel. Sim, tem que tentar salvar a pessoa, né? Mas vamos que naquele exato instante todas as UTIs móveis estejam ocupadas. Certo. E tem uma unidade de suporte intermediário. Então, ela também tem como socorrer isso. Certo. Não é uma UTI móvel, mas ela tem materiais para dar suporte até que o socorro efetivo chegue. E daí aquilo, vocês mandam assim que possível. E assim que possível aciona a UTI móvel. Entendi. Então, já houve várias situações ao longo dos anos, que nós salvamos vidas com a equipe que chegou lá antes, foi dando um suporte até chegar a equipe médica. Isso não é raro, é até comum. Na verdade, para falar bem a verdade, isso começa quando a pessoa liga aqui. Sim. Ela liga aqui e fala, minha mãe está desacordada, senhora, encosta o ouvido no nariz dela, vê se ela está respirando. Se a telefonista detectar que a pessoa pode estar morta, ela vai instruir a própria pessoa que está ligando a começar a fazer a reanimação cardiopulmonar. Inclusive, vocês nem chamam ela de telefonista, elas são TARMs, né? São. A gente fala telefonista para o público. Não, tá certo, mas eu acho que é importante falar, porque é um termo que eu ouço falar aqui dentro, que é TARM. O que diferencia, exatamente, a gente falou de ambulância, o que diferencia uma TARM de uma telefonista? A telefonista ela é uma pessoa que
Resolve o problema lá da empresa, quanto a ligação entra, ela sabe que pessoa chamar, que pessoa acionar, ou os protocolos de uma empresa qualquer, né? No nosso caso aqui, quem atende a ligação é uma técnica auxiliar de regulação médica, ou seja, ela está trabalhando junto com o médico regulador, recebendo chamados. Entendi. Então ela tem um protocolo na frente dela, feita pelo médico, de perguntas que ela tem que fazer para cada queixa. Então, se o sujeito ligar e, tô com dor no peito, ela abre uma tela, dor no peito. Então tem que perguntar isso. E a hora que ela preenche as respostas, o próprio sistema já diz para ela, ó, isto é uma emergência, libere. É um sistema muito inteligente isso aí, hein? Sim, aí ela libera. Puxa vida. Ou, não, essa dor no peito não parece ser do coração mesmo. Então o que ela faz? Passa para o médico. Aí ele avalia. Aí ele avalia, daí ele vai falar assim, não, seu caso é duvidoso, mesmo não parecendo, mas eu vou mandar uma equipe aí. Sim. E aí ele manda. Então, ela é uma pessoa treinada para reconhecer as queixas que as pessoas apresentam. Sim. E esse treinamento é feito aqui internamente mesmo, porque essa profissão, ela não existe simplesmente. Inclusive, Vanessa, aproveita, eu espero que você esteja assistindo isso. Vou usar o bordão lá que o outro apresentador usa. Queremos você aqui, hein? Exatamente. Ela explicar muito bem essa parte aí. Exatamente, porque esse treino leva meses, semanas, meses, porque não são pessoas pré-treinadas. Sim. São pessoas leigas. E aí elas recebem todo o ensinamento, tanto da parte médica como da parte de fluência no atendimento e tal. E isso demora um tempão para ela ficar madura. Uhum. E ela passa um tempo enorme junto com as mais velhas, ali vendo como é que a coisa funciona. Quando a gente acha que elas estão aptas mesmo, aí a gente libera elas para começarem a trabalhar. Por quê? Por causa desse caráter que você falou. Ela não é uma mera telefonista. Ela é uma profissional treinada, né? Exato, porque ela tem que reconhecer o que é emergência e urgência, liberar. Se não for urgência e emergência, ela vai passar para o médico. E do lado delas, do lado das TARMs, tem as despachadores, que são os que veem onde estão as unidades, para poder achar a que está melhor localizada em relação ao chamado. Sim. E tem um enfermeiro, que também dá apoio técnico. Então vamos que a pessoa fale alguma história lá muito complexa, ela não está conseguindo discernir, ela pede ajuda para o enfermeiro que está do lado. O paciente está falando isso. Então tem sempre alguém em plantão ali. Sempre alguém lá, o tempo todo. 24 horas. 24 horas. E aí elas dão sequência. Hoje a gente consegue já, de uma certa forma, dividir elas entre as que recebem chamado para urgência e emergência e as que recebem chamado para transporte, como eu disse. Sim. Porque às vezes os transportes, parece, mas não tem tanto transporte. Tem. A gente chega a receber, essa semana aqui nós batemos o recorde. Semana passada. Acho que foi na quarta-feira. Nós recebemos entre atendimentos, transportes e orientações, porque o usuário pode pedir orientação para o médico também. Tem serviço agora, né? Ele não está chamando, mas ele quer ser orientado. Inclusive pode ser até pela câmera do celular. 200, mais de 200 foi. Puxa ligaram num dia, em 24 horas. Um recorde. Foi o recorde. E já aconteceu comigo, inclusive, minha esposa uma vez cortando. Ela cortou a tampinha do dedo e não parava de sangrar. E a gente é a primeira ideia que acho que vem, né, na cabeça da pessoa, não, vamos pegar no carro e vamos levar para pronto-socorro. Mas a gente tem help móvel. Aí ligamos e o médico, inclusive a gente conhecia o médico, foi o Balone que atendeu, da época, não sei se ele é médico ainda. E ele passou certinho. Olha, ele é médico, só que não está trabalhando aqui. Né? Bem colocado. E ele foi falando, faz isso, faz aquilo, e realmente estancou, ele não precisou sair de casa. Seguindo a própria orientação do médico. Em outras circunstâncias, não tivesse help móvel. Né? Aliás, foi exatamente o que o senhor falou, que a gente ligou aqui para pedir uma ambulância. Isso. E aí o médico falou, não, espera, como que é? Assim, assado. Mandamos até uma foto do dedo.
Você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Isso. Não vou falar porque eu não lembro do procedimento para não falar Isso. besteira. Mas ela fez e estancou. Né? No dia seguinte, entraram em contato novamente para saber como é que estava e estava tudo certo. Então, Essa é a rotina. então foi um trabalho realmente muito bom. Eu tenho outras histórias, né, de Help Móvel, mas esse é para outros podcasts, senão eu vou matar tudo nisso aqui. Tá certo. Mas, mais alguma colocação, doutor? Não, então, aí a gente firmou parcerias. Na época a gente só estava aqui em Limeira. Com a Unimed, com a Santa Casa, com a Medical, com a Humanitária. E essas parcerias aumentou muito o número de usuários. Uhum. E aí a gente começou a crescer, a comprar mais ambulância e tal. Aí resolvemos em 2003 ir para Americana, 2011 fomos para Piracicaba e 2020 fomos para Rio Claro. Então, obviamente que cada vez que a gente vai para uma outra praça, implica em comprar um monte de ambulância, contratar profissionais, médicos, enfermeiros e motoristas. Então, cada praça tem uma estrutura completa. É uma estrutura completa. E a central telefônica é em Limeira. Então, Certo. todas as ligações caem aqui. Então, evidentemente, tem que aumentar o número de TARMs. Sim. Né? Então, nós temos. E como eu disse, a nossa média de chamado é mais ou menos entre 4.000 a 4.500 chamados por mês. Por mês. Por mês. É E muita se coisa. você pular para esse patamar agora de 200 por dia, você está falando em 6.000 por mês já, que é um aumento enorme. Sim, E isso implica ter um aumento da infraestrutura, né? sim. Unidades, equipes e tal. Porque você não pode diminuir a qualidade do serviço. Não, Né? porque você tem que saber mais ou menos. Inclusive, isso é uma pergunta, só queria encerrar com isso. Pois a não. pergunta mais comum que me fazem quando eu vou implantar aí alguma indústria, alguma coisa. Doutor, quantas unidades tem lá para saber se vai vir logo ou não? Essa é uma coisa que, na verdade, não importa, porque o que importa é o número de chamados que eu tenho. Sim. Eu tenho que ter o número de ambulância necessário para atender a minha demanda. Sim. E tenho que calcular também qual a distância dessa demanda. Porque se eu for... Agora mesmo entrou um pedido aí de cotação para a gente fazer um serviço numa cidade mais distante daqui, Certo. dentro de um complexo educacional e hospitalar. Uhum. A unidade vai ficar só lá dentro. Bom, então uma unidade dá conta Sim. para atender só aqueles usuários. Ah, não, vai atender desse bairro, aquele outro bairro. Bom, então não dá outra tempo coisa. dessa ambulância ir lá, eu vou ter que ter 2, 3, 4, aí eu preciso fazer conta. Sim. Então, a gente tenta ver o movimento como está indo, a taxa de utilização que a gente fala, né? E onde são os chamados para tentar ver a necessidade ou não de aumento de equipes. Sim. Para dar a menor Correto. espera possível. Né? A melhor distribuição logística possível. Sim. Né? Mas basicamente é isso, mas nós vamos conversar mais outras vezes. Não, então, eu não quero nem esgotar o assunto, porque eu acho que vocês já perceberam também a quantidade de fios que dá para puxar pra gente fazer diversos outros programas, a gente se aprofundar em alguns detalhes aí. Eu só queria fechar esse vídeo que a gente falou da ambulância, doutor. Uma coisa que me chocou bastante quando eu comecei, eu andei com a ambulância algumas vezes, a gente tá fazendo algumas filmagens. Pessoal, respeitem as ambulâncias. É uma coisa que me choca demais o quanto o motorista não respeita a ambulância, tá? No caso, esses dias que eu estava andando, eu realmente estava andando para conhecer, ver como que é. Mas ninguém sabe se tem uma pessoa lá dentro ou não. Tá certo que liga o giroflex, tem as leis sobre isso também e tal. Mas como as pessoas desrespeitam a ambulância, cortam a frente, fazem manobras perigosas na frente da ambulância, e muitas vezes é uma vida, talvez alguém que você conhece, né? Então eu gostaria de pedir para você, respeita as ambulâncias. É um trabalho muito sério que é feito, como o doutor colocou, profissionais ali qualificados, tem toda uma questão envolvida, então você está vendo uma ambulância, isso serve para bombeiro também, para outros casos. Respeita, gente. Então a gente exige tanto respeito a todo mundo, e às vezes quando tem essa oportunidade aí acaba, né? Então respeitem, dê passagem, né? Ajuda Exato. o profissional. Exato, exatamente. Aliás, no Código de Trânsito, se a ambulância tiver com o giroflex ligado, não só ambulância, carro de polícia, bombeiro, seja lá o que for, Dê passagem. giroflex ligado e sirene ligada, a sirene, o que ela significa? Significa que o veículo está pedindo passagem. Se Sim. você não der a passagem, você é passível de multa.
é uma infração de trânsito. Sim. Tá? Então, sirene ligada, giroflex ligado, por alguma razão, ele está com pressa. O motivo tem. Ele está pedindo, por favor, que você saia da frente. Correto. Perfeitamente. Então, doutor, agradeço muito a disponibilidade. Pegamos de bate-pronto o doutor Aldo aqui, ele já estava com compromisso. Eu falei, doutor, vamos estrear esse nosso podcast, vamos começar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade. Nós estamos aí. Então, em breve, a gente está lançando mais ideia, a gente lançar pelo menos um por semana. Então, você tem um espaço aqui também para deixar suas dúvidas. E compartilhe, curta, todas essas coisas de engajamento é verdade. Né? Então tem as nossas redes sociais, é louco que está nos ajudando aqui, ela está cuidando do Instagram, do Facebook, do TikTok, a gente está em todas as redes. Onde a pessoa quiser encontrar a gente, tem muito conteúdo bacana. O próprio doutor Aldo já fez alguns vídeos aí, falando sobre diabetes, falando sobre problemas cardíacos, vamos fazer outros mais ainda, Sim. em mais detalhes. Então tá toda uma rede social, tudo preparado com a nossa Help Móvel TV, para você realmente ficar por dentro de todo esse serviço maravilhoso, né? Então algumas coisas que ele falou, você pode já ver em detalhes aí no nosso próprio YouTube, né? Se inscreva no nosso canal. E estamos aqui à disposição. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e esperamos você nos próximos, hein? Aquele abraço. Até.